Jogando em Mirassol, o Cruzeiro empatou por 1-1 com a equipe da casa. Logo aos 4 minutos do primeiro tempo, a Raposa, o Cruzeirão abriu o placar. Artilheiro do campeonato, Caio Jorge, faça o Caio imediatamente. Cruzamento do Matheus Pereira, matador, artilheiro, Caio Jorge, livre, dominou e fez o gol dele na partida. Gol dele no campeonato, 14º. KJ é o artilheiro isolado do Brasileirão com 14 gols. Já na segunda etapa, aos 19 minutos, Negueba acertou um chute na gaveta. Golaço, empatando a partida. Aos 33 minutos, o volante Matheus Bianchi cabeceou a bola na trave do goleiro Cássio. Final de jogo, 1-1. Com esse placar, Cruzeiro perdeu a chance de retomar a vice-liderança do Brasileiro. Já o Mirassol mantém invencibilidade no campeonato em casa, chegando a 9 jogos sem perder. Os jogadores do Cruzeiro, ao final da partida, ficaram na bronca com o árbitro, porque aos 2 minutos do primeiro tempo, um pênalti, na minha opinião escandaloso, não marcado após um toque de mão do volante José Aldo. Já pelo lado da Raposa, destaque para o Wallace, que voltou a ser relacionado como titular, jogar como titular, depois de 14 jogos. Já o Gabigol, o Gabriel Barbosa, de novo, não entrou na partida, permanecendo no banco de reservas o jogo todo. O técnico Leonardo Jardim, diretoria do Cruzeiro, na bronca. Agora o zagueiro Fabrício Bruno, o único jogador a falar após a partida, comentou o resultado e também o apito. Já já vamos debater, foi pênalti ou não foi? Fala aí, Fabrício Bruno. O resultado em si, ele não é um resultado ruim. Ele se torna ruim pela partida que perdemos em casa. No Mirassol, aqui dentro, ele vai arrancar pontos de todo mundo. Isso não tenho dúvida nenhuma. Só que a partir do momento que a gente vem de 2 derrotas em casa, automaticamente soa que o resultado é ruim, principalmente para uma equipe que vinha de uma sequência muito grande de resultados positivos. Sobre a arbitragem, é um tema que ele vem se repetindo e a gente vem falando dele com grande constância. E talvez uma briga direta de um campeonato com um carioca e um paulista, a gente tinha que repensar esse tipo de arbitragem. Conheço o Bruno de 3 anos no Rio de Janeiro e sem dúvida nenhuma é um pênalti claríssimo. Mas a bola bate primeiro na coxa dele. Ele assume o risco, infelizmente ele assumiu o risco. E, cara, para nem checar, sabe, a gente tem a ferramenta que é para ser usada, não é para ficar ali de stand-by. Então acho que a gente fez essa crítica. Se tiver que reclamar, eu vou reclamar de novo. A diretoria vai se posicionar novamente, porque isso é uma coisa que vem sendo recorrente contra o nosso clube. E, cara, a gente trabalha a semana inteira para chegar num jogo desse ser prejudicado dessa forma, isso é inaceitável. Técnico Leonardo Jardim, de novo, ele não mexeu no jogo, fez apenas 2 substituições ao longo da partida, deixando inclusive o Gabigol de novo, os 90 minutos no banco de reservas. O Gabriel Barbosa não entrou na partida. Fala aí, mister Leonardo Jardim, e o empate entre Mirassol e Cruzeiro. Vocês sabem as nossas limitações para este jogo. Tivemos 6 jogadores que normalmente jogam de fora, não é? Os 2 laterais, mais o Kaique, mais o Romero, mais o Christian, mais o Marquinhos também. E tivemos que arranjar a equipa da melhor forma. Okay? E a gestão da equipa nas substituições, mais do que de ordem estratégica, foi ver até como é que eles aguentavam, que é para a gente mudar. Com certeza que se tivéssemos hoje mais um médio no banco, eu tinha tirado o Lucas mais cedo, porque o Lucas estava com dificuldade. Eu tinha tirado um lateral esquerdo, eu tinha tirado também os nossos laterais, um esquerdo, um direito, porque estavam já com alguma dificuldade. E eu não podia gastar as substituições antes de terminar o jogo, não é? Então, se eu faço as substituições antes e depois o Pratos, como foi no Fluminense, faz-me aquele sinal que vocês sabem, aquele que roda assim, que não pode aguentar mais. Ou o Jonathan na direita também não pode aguentar mais. E tivemos que gerir até aguentar até o fim. Então, chegou a 5 minutos do fim, já não tínhamos nada para fazer. Eles foram aguentando, no sofrimento, na dor. E foi isso que disse aos jogadores. Hoje não foi um grande jogo de futebol, foi mais no sofrimento, na dor. Tínhamos muitas limitações. E essas limitações tivemos que gerir da forma que gerimos. Sabíamos que havia jogadores que não têm jogado que não iam aguentar mais de 60 minutos.
Aguentamos o Wallace o tempo dos 60 minutos, 65, depois entrou o Henrique ali mais no corredor para ajudar, e depois o Wanderson num pedacinho pela coisa, e esperamos pelos outros, ainda bem que não aconteceu como no final, o lateral esquerdo já em dificuldades, o Jonathan já em dificuldades, o Lucas com algum problema de barriga, que ele saiu rápido, que ele estava com algumas dores. Eu acho que acabamos por gerir da melhor forma, porque se eu tivesse que meter o Gamarra a lateral esquerdo, se eu tivesse que meter alguém a lateral direito, um jogador qualquer a lateral direito, talvez o Mourinho a lateral direito, e se tivesse de fazer essas trocas, e se a gente perdesse o jogo, toda a gente estava a dizer, porra, você não tinha soluções, não fazia. Mas no futebol é sempre assim, quando não fazemos, tínhamos que fazer, quando fazemos, não devíamos fazer, e por isso a malta aguentou-se, e eu acho que foi positivo. Também fala sobre a polêmica do jogo, pênalti não marcado bem no iniciozinho da partida, hein, mister? A situação é fácil de analisar. A bola toca na coxa e toca no braço. Mas depois, isto não é o penalti. O penalti vem a seguir porque eu não sabia que é permitido fazer manchetes de vôlei dentro da área. Isto é a segunda situação. Mas o que é que eu vou fazer? Eu ontem vi uma expulsão num jogo, o jogador abriu os braços, foi expulso. Hoje vejo isto, não é chamado. Já no último jogo em casa fui assim, eu acho que a gente tem que tomar o futebol brasileiro tem que tomar algumas medidas, porque senão isto as pessoas começam a desacreditar no VAR. Eu até dava uma ideia, os treinadores deviam ter 2 opções por jogo, na primeira parte e na segunda parte, para pedir revisão dos lances pelo árbitro. Que isso ia permitir alterar algumas coisas, porque às vezes chama-se, às vezes não se chama. Eu acho que este caso, tudo a gente vê no estádio. O primeiro toque na mão, casual, mas o segundo a bola levanta ele dá-lhe uma manchete isso já não é casual, mas quem sou eu? Nem sequer tenho curso de artes nem nada, só tenho 30 anos de futebol, mais não. Quem também saiu na bronca com a arbitragem foi o vice-presidente do clube, homem forte do futebol do Cruzeiro, Pedro Júnior. Diz que vai tomar providências sobre mais este lance em que o Cruzeiro foi prejudicado no Brasileiro. É complicado, né? A gente vir aqui falar de arbitragem, né? Num jogo muito difícil, que é jogar aqui contra o Mirassol, mas o Cruzeiro não vai escalar. O Cruzeiro vem sendo prejudicado frequentemente, fomos prejudicados na última rodada, muito prejudicados, e hoje novamente. Então a gente está aqui para dar uma satisfação ao torcedor que o Cruzeiro não vai escalar. O Cruzeiro fez o protesto contra o jogo contra o Santos, vai fazer hoje novamente, e se tiver que fazer no próximo jogo, vai fazer. Porque o Cruzeiro não vai ser prejudicado pela arbitragem. Nós estamos sendo cobrados pelo nosso torcedor, nós estamos fazendo um campeonato limpo, justo. É difícil a gente ter que falar disso aqui de arbitragem num jogo tão difícil, mas é o que a gente espera, uma mudança. É uma mudança de postura. O Cruzeiro não quer ser beneficiado em nenhum momento. Em nenhum momento a gente quer sempre uma arbitragem justa para todos os clubes. Então a gente está sendo muito prejudicado e a gente não vai se calar e a gente vai se pronunciar. E se tiver que vir aqui toda a rodada falar de arbitragem, o Cruzeiro vai se posicionar e não vai mais aceitar esse tipo de posicionamento junto à comissão de arbitragem. Fomos à CBF na semana passada, fizemos a reclamação formal e se precisar na semana que vem nós vamos novamente, porque o Cruzeiro não vai se calar diante de tanta lances, de tantas jogadas durante vários jogos do Cruzeiro, não só essas 2 rodadas. Fomos prejudicados contra o CRB, fomos prejudicados no primeiro turno contra o Inter. Então o Cruzeiro está aqui de forma veemente para fazer um protesto aqui para o nosso torcedor, e amanhã vamos protocolar mais uma reclamação contra a CBF. E o Cruzeiro não vai escalar sobre mais um erro de arbitragem. Oliveira, Nath Fiuza, começo por você, Nath, que comentou a partida ontem aqui na Itatiaia. Nath, a pergunta, né, que tá todo mundo se fazendo, o Jardim até disse na explicação que não mexeu no time por conta dos desfalques, mas convenhamos, né, Nath, ele já teve time completo. Eu me lembro do jogo contra o Flamengo, o Cruzeiro naquele sufoco, buscando o ar onde não tinha, e ele não mexia, foi mexer com 42, 43 aqui no Mineirão, e tantos outros
primeiros jogos do Brasileiro. Por que demora tanto a mexer? Ele perdeu a confiança, não confia nas peças que tem, é convicção de jogo e a sua análise. Foi um pontinho importante, ficou de bom tamanho. Segundo tempo, o Mirassol mandou até bola na trave, Nath. Eu acho que é um ponto que precisa ser visto de uma maneira positiva diante das circunstâncias, né? Primeiro porque enfrentar o Mirassol lá no interior de São Paulo vai ser sempre uma tarefa difícil, tirou pontos do Cruzeiro ontem, a tendência é que tire de outras equipes, tanto que o Mirassol ainda não perdeu como mandante. E também analisar a circunstância em que o Cruzeiro foi para esse jogo, muito desfalcado, não só dos seus titulares, né? O William, o Christian, o Lucas Romero e o Kaique, mas também desfalcado de alguma opção no banco de reservas, né? Como o próprio Marquinhos, que vinha entrando e que, apesar de não estar conseguindo ser aquele atacante que muda a história do jogo, pelo menos é uma alternativa a mais ali para o técnico Leonardo Jardim. Então, acho que diante de tudo isso, dá para você considerar que é um ponto que lá na frente pode fazer a diferença. Mas acho que pode fazer mais a diferença no objetivo do Cruzeiro de seguir lutando aí pela vaga na Libertadores, que o clube coloca como prioridade, do que necessariamente na briga pelo título ali, porque agora o Flamengo conseguiu se espaçar, tem o Palmeiras também chegando e ainda com 2 partidas a menos. E foi um Cruzeiro que sentiu falta dos seus titulares, o lado direito em especial ali com o Jonathan Jesus e o Eduardo acabou não funcionando tão bem, o Cruzeiro teve problemas de marcação, o gol do Mirassol é muito condicionado pelo fato de que o Wallace já estava amarelado, então ele fica ali na indecisão de partir ali para o duelo mesmo individual, o fato dele estar amarelado ainda no segundo tempo em campo, parte da falta também de alternativas para essa posição, já que o Leonardo Jardim não tinha um outro primeiro volante no banco, então tudo isso precisa ser analisado. Mas concordo que ele mexe pouco no time, acho que ontem em especial, diante da circunstância, você jogando fora de casa, é um jogo importante, você vinha de 2 derrotas como mandante, precisava se recuperar, eu acho que às vezes o Jardim poderia ousar um pouco mais. Eu acho que ele fica muito preso à característica dos jogadores que ele tem no banco de reservas. Então, o Gabigol é o substituto do Matheus Pereira ou do Caio Jorge. Se eu não vou tirar nenhum dos dois, então não cabe o Gabigol nesse time. Eu acho que tem que caber. Num segundo tempo, eu acho que num jogo complicado, você não pode ter um jogador dessa qualidade e ele ser inutilizado. Ainda que o Gabigol não faça gols, mas ele puxa uma marcação, ele abre espaço para um companheiro, ele preocupa a defesa adversária. Acho que ele tem que ter um pouco mais de repertório para utilizar o Gabigol com outras características, de outras formas, se não só quando o Matheus Pereira, por exemplo, for substituído. Aí ele opta pelo Lautaro. Eu confio muito mais que o Gabigol possa fazer algo do que o Lautaro. Mas por que o Lautaro entra? Pela característica, porque ele era um jogador ali mais de velocidade, para um contragolpe, que era o que o Cruzeiro tentava no segundo tempo. Então acho que essa é minha crítica. Talvez tentar ousar mais, tentar inserir mais o Gabigol, até para que ele também não se desmotive, né, Thiago? Informação, inclusive, é que o Gabigol já pensa assim em deixar o Cruzeiro, né? Não vai dar pra manter o Gabigol. E aí eu penso, viu, Ale, até no custo-benefício. O Cruzeiro investe uma baita de uma grana. O Gabigol tem potencial, e se de fato o Jardim não pensa nele como solução, não vê no Gabigol nem para segundo tempo, né? Nem para os minutos finais para dar um gás, então talvez seja o melhor para ambas as partes, não só para o Gabigol, mas também para o Cruzeiro. Aqui há de se registrar, hein? Nunca fez bico, nunca deu uma declaração se queixando, nunca foi para rede social falar mal do treinador. Até aqui, um exemplo de profissional, o Gabigol. Mas se não tá rolando, não tá fluindo, não tá sendo utilizado, talvez o melhor caminho seja a saída. Ale Oliveira, o que você pensa de Gabigol? E também sobre o jogo de ontem, Ale. Eu perguntei para 2 comentaristas de arbitragens, 2 ex-árbitros que a ética não me permite falar o nome, Loeblin e Salvio Espíndola Fagundes, ok? E os 2 falaram que sim, foi pênalti. Eu sei que você não me perguntou, mas eu já vou falando. Pênalti, movimento adicional, intencional. O toque na mão causa impacto no jogo. Como foi mão do jogador do Corinthians contra o Bahia, gol anulado. Então são 2 especialistas na área que... O movimento adicional é muito claro, né? O Jardim usa a expressão de manchete de vôlei. Cara, e você sabe que pra mim tem algumas percepções no campo que ficam muito latentes. Olha a reação dos jogadores do Mirassol. Todo mundo fica... A reação do próprio... A reação do próprio jogador, né, Thiago? Ele olha pro chão no momento exato para ver se ele estava dentro ou fora da grande área ali, porque ele sabia que seria marcado o pênalti. Ele mesmo se entrega. Eles ficam perplexos assim, ixi, deu ruim.
Nem eles acreditam, mas o senhor Bruno Arleu, que aliás, já falei aqui, ele tem uma coleção de lambança no Brasileiro desse ano. Não precisa ir muito longe não, no Brasileiro desse ano. Dito isso, Ale Oliveira, o pontinho para ser comemorado e o porquê o Cruzeiro cai tanto no segundo tempo. Tantas e tantas vezes o Cruzeiro cede resultados na etapa final, Ale. Eu tô muito à vontade para falar, viu, Tiagão? Porque eu entendo o Léo Jardim o melhor técnico do turno do Campeonato Brasileiro, embora fazendo sempre algumas ressalvas. Essa aí das substituições, elas realmente são muito impactantes. Ontem, eu achei que, assim como ele falou que tem 30 anos, né, de futebol e vitoriosos, é uma carreira gloriosa do português, técnico do Cruzeiro e tal, e ele não entendeu ainda que ele pode fazer a substituição no intervalo, pode fazer a substituição com 5 minutos do segundo tempo. E só pra te justificar e garantir o que você está dizendo, não é porque não está ganhando que o Ale está dizendo isso, não. Era você, Cruzeiro e Flamengo, comentando. Exatamente. Eu estava na transmissão e você disse, olha, o Cruzeiro fez um jogo magistral, o Cruzeiro ganhou, mas vou abrir um parênteses. Ele não pode massacrar o time como está fazendo, levando até as últimas consequências, sem promover alterações. Isso o Cruzeiro, líder do campeonato, batendo os grandes. Agora que não está vencendo, outras pessoas adotaram esse comentário, essa crítica que você já vinha fazendo, mesmo quando o Cruzeiro vencia, Ale. Porque naquela oportunidade, o pênalti do Gabigol, que ele perde, depois faz no rebote, a jogada foi do banco de reservas, Eduardo, Bolassi e Gabigol. Então, assim, não tem nenhuma explicação para ele não utilizar o banco de reservas. Essa história aí que ele não confia no banco. Meu cara, não é. Você tem um Mateuzinho no banco de reservas, que seria titular na maioria dos times, deveria ser titular no Cruzeiro, inclusive ontem, deveria ser titular. O Matheus Henrique. O Matheus Henrique, ele ama o Eduardo de uma maneira assim, olha que eu vou te falar, hein.